Olá, galera do terceiro ano do ensino médio da Escola Cultura Viva, sejam muito bem-vindos a mais uma aula virtual. Hoje daremos continuidade ao tema da aula passada, que foi fluxos comerciais. É o nosso capítulo número 6 do livro didático. Na verdade, o livro até traz aí na página 88, tá, do livro número 5, ele traz para vocês umas informações sobre empresas transnacionais. No entanto, eu queria aprofundar um pouco esse estudo e falar de uma paralela entre globalização e também as empresas transnacionais. Até porque o livro dá uma pequena explicada sobre o que seriam as transnacionais ou as multinacionais, e posteriormente ele cita alguns países e as suas transnacionais. Eu prefiro então estar explicando de uma forma diferente. Tá? Eu vou associar a globalização às transnacionais. Quando eu falo de multinacionais ou transnacionais, eu estou falando de empresas que movimentam grande parte da economia mundial. Quando eu falo sobre o termo multinacional, ele, por si próprio, já explica para vocês do que eu estou falando. Multi, de vários. Nacionais, de nação. Então, multinacionais estará significando empresas que estão distribuídas por várias nações, por muitas nações. Para que eu possa explicar isso de uma forma melhor, eu posso dizer que, normalmente, as sedes das empresas multinacionais estão dentro dos países desenvolvidos, enquanto as suas filiais estão distribuídas nos países subdesenvolvidos. Mas quando é que começou essa ideia de multinacional? Como teria surgido essa ideia de uma empresa ser criada dentro de um país e ter a ideia de se espalhar pelo mundo afora, né? De ter várias filiais, no caso, de comercializar os seus produtos com outros países, estando espalhado dentro de países subdesenvolvidos. Na verdade, isso sempre aconteceu. Porém, essa própria nomenclatura, a própria ação econômica, ela só irá ocorrer mesmo definitivamente após a Segunda Guerra Mundial. Lembrem-se que no ano passado, quando nós falávamos sobre o DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, nós falamos todo esse processo econômico, como que isso tudo aconteceu. Desde o início da metrópole e colonizados, né, as pessoas que eram colonizadas, toda essa operação econômica que foi desenvolvido até o processo da Revolução Industrial, seguindo posteriormente pela Segunda Guerra Mundial e até os tempos atuais, né, que seriam a era tecnológica. A gente tem que lembrar que logo assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, inclusive já falado aqui nessas aulas, aliás foi uma das nossas primeiras aulas até em sala ainda, então quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo praticamente estava destruído, inclusive a sua economia. Lembram disso? E uma vez que essa guerra ocorreu principalmente no continente europeu, foi o continente mais afetado economicamente pela Segunda Guerra Mundial. E é claro que a maioria dessas empresas que nós estamos falando, quando a gente chama de multinacional ou transnacional, a maioria delas, a sua sede era na Europa. Eu tenho para mim que em algum momento essas empresas pararam, refletiram e falaram: gente, eu preciso dar continuidade ao meu mercado econômico, eu preciso dar continuidade à minha empresa. E acho que a partir desse momento eles começaram então a se espalhar pelo mundo. Quando eu falo nesse contexto de se espalhar pelo mundo, eu não estou falando que elas se espalharam porque elas estavam preocupadas em produzir
e ser boazinhas, né, com o mundo. Nossa, o mundo precisa tanto do meu produto, eu preciso dar continuidade à minha empresa. Não é nesse contexto. Na verdade, dentro da globalização, não existe o gesto da bondade, né, em relação à economia. Na verdade, tudo que ocorre em relação da economia ocorre por uma questão de necessidade para a empresa. E quem são os consumidores finais? Quem faz a globalização? Nós, os consumidores. E o mais interessante que vocês podem estar perguntando é o seguinte: por que então elas não se reergueram dentro da própria Europa e se espalharam dentro da própria Europa? Por que se espalhar principalmente pelos países subdesenvolvidos? Gente, a resposta é muito simples. O que o país subdesenvolvido oferece? Exatamente, lucro. E que tipo de lucro nós estamos falando? Gente, é simples. Todo país subdesenvolvido oferece para multinacionais alguns elementos fundamentais para que essas empresas possam funcionar. Entre elas, a mão de obra, a CLT, Código de Leis Trabalhistas, que em relação aos demais países europeus, essa CLT ela é muito fraca, então para eles isso traz lucro, isso traz trabalhador, até mesmo a questão de salários. Imagina bem, uma empresa que paga para um determinado empregado fazer a mesma função, vamos dizer, num país europeu, vou comparar com o Brasil. Aqui no Brasil, essa mesma função, por mais que o brasileiro ache que está ganhando bem, essa função ela valeria 4, 5 vezes mais se ela tivesse sendo executada no país da multinacional, no país da sede da multinacional. Sem falar que a maior parte dos países, principalmente aqui, usando como referência de novo o Brasil, que é um dos países que recebe a grande parte de multinacionais, oferece ainda a matéria-prima, né? Nós temos matéria-prima em abundância. Sem falar que também o Brasil, principalmente, oferece a isenção fiscal, né? Que a gente chamaria aí também poderia colocar como subsídios. Então vamos só lembrar do que se trata, né, essa isenção fiscal, do que se trata esses subsídios. Gente, subsídios, na verdade, são vantagens que um país subdesenvolvido oferece para que países desenvolvidos possam colocar as suas multinacionais dentro dos países. Por exemplo, essa isenção de impostos ou uma redução de imposto em relação ao empregado, em relação ao próprio recolhimento, né, do imposto de renda. Outra coisa também que eu poderia falar é a questão de aonde eu vou construir a minha empresa. Às vezes, um governante oferece até mesmo o próprio local da construção da empresa. E ali nesse local já oferece a mão de obra dos pedreiros, oferece a questão dos engenheiros, oferece a questão da energia. Gente, isso são os subsídios, isso são as vantagens que um país subdesenvolvido oferece para que o mercado internacional, para que o mercado de multinacional, de transnacional, ele cresça. Tá? Na verdade, ele cresça e, como troca, essas empresas estariam oferecendo empregos, né, que para nós já seria uma grande vantagem. E só para vocês terem uma noção, o próprio Brasil ele acabou virando o palco dessas transnacionais, dessas multinacionais. A economia melhorou muito em relação a esse processo, né, de instalação de multinacionais. Porque apesar de todos esses subsídios serem oferecidos, ainda assim a gente ainda se transformou num país que está em desenvolvimento. E por que isso ocorre? Justamente devido às multinacionais terem se estabelecido dentro do nosso país. Um bom exemplo sobre essa questão, principalmente aqui no Brasil, é falar sobre a região Sudeste, focando especificamente ali em São Paulo. Imagina, criaram-se até uma região chamada ABC Paulista, né? Santo André, São Bernardo e São Caetano. A maior parte das indústrias multinacionais se estabeleceram nessas 3 cidades aí, formando então uma economia muito grande, uma economia muito forte. Então, na verdade, gente, as multinacionais, elas representam uma grande fatia da economia mundial.
E na verdade é exatamente nesse momento que a globalização ela continua exercendo o seu papel. Já pararam para pensar quantas pessoas trabalham nessas indústrias? Na verdade, com os seus salários, elas conseguem consumir. Com isso, a economia vai girando. Ou seja, recebem os salários, investem os seus salários, comprando mercadorias de outras empresas. Então, com isso, a economia vai girando, girando, e para as outras empresas, para as outras multinacionais, também há uma circulação de moeda. Afinal de contas, cada empresa multinacional produz um determinado produto que nós, consumidores finais, acabamos adquirindo. Não é o meu interesse, em hipótese alguma, colocar aqui, levantar uma bandeira, né, fazer uma apologia a favor das multinacionais, da globalização. Não é isso. A verdade é que eu estou apenas contextualizando o que realmente acontece. Tá? Ou seja, essa rotatividade em relação ao dinheiro com as multinacionais, com a globalização. A globalização ela nos permite falar em tempo real com outras pessoas que estão do outro lado do país. A globalização ela nos permite ter acesso a uma melhor tecnologia. Ela nos permite ter até mesmo conhecimento, né, adquirido, como esse momento que eu estou aqui falando com vocês através de uma aula virtual. Isso tudo se dá através da globalização. E, obviamente, para que isso ocorra, é necessário que exista uma grande empresa por trás disso. Nesse caso aqui, eu tenho uma empresa do próprio celular, né, que eu estou gravando aqui a minha aula. Eu tenho um site, né, onde eu estarei postando essa aula, que no caso é o YouTube. Eu tenho o Google, né, que a gente utiliza aí, até o próprio Google Sala de Aula. Então, vai observando só essa parte da comunicação. Quantas empresas estão envolvidas, quantas pessoas estão envolvidas para que essa aula possa estar chegando até você nesse momento. Gente, então eu não estou fazendo apologia, eu só estou, na verdade, colocando para vocês as vantagens que nós temos em relação a isso. E, obviamente, também temos as desvantagens, como, por exemplo, a própria questão precária, né, dos salários dos trabalhadores, que pode parecer muita coisa, mas comparado aos países onde essa sede se mantém, não é nada, né, como se fosse quase uma esmola. A própria lei trabalhista ela é muito frágil em relação aos demais países europeus, então por isso eles acabam se estabelecendo aqui dentro. Então, gente, estou repetindo isso porque eu quero deixar isso bem frisado em relação às transnacionais ou às multinacionais e em relação também à globalização. No final da Segunda Guerra Mundial, as empresas multinacionais, né, essas empresas europeias, elas procuravam um tipo de países para estabelecer as suas filiais. A China, por exemplo, é um país onde é muito cotado, né, para que se estabeleça ali multinacionais. Na verdade, essa ideia de exploração de mão de obra continua. Agora, por exemplo, eles estão explorando a China. A ideia de procurar novos espaços, novas matérias-primas, novos consumidores, tudo isso está perdurando, mas agora com outros países. Qual é a regra de toda multinacional? Produzir barato, vender caro e continuar no poder. Com certeza, toda vez que vocês ouvirem falar de multinacionais, é isso que nós teremos que ter como consequência, tá? Como resultado. E vai aí uma triste notícia, né? Para que os países desenvolvidos sejam mantidos desenvolvidos, eles precisam de base os países subdesenvolvidos. Deu para entender? Ou seja, os países subdesenvolvidos aceitam as suas empresas com todas essas características que eu já disse antes, oferecem matéria-prima barata, oferecem mão de obra barata, colocam esses produtos no mercado, esses produtos são caros e os próprios empregados acabam pagando mais caro por esse produto. Não há nenhuma vantagem para os empregados em pagarem no valor mais barato. Com isso, as multinacionais estarão mantendo sempre os países desenvolvidos. Gente, a própria General Electric, né, a GE, ela tem em torno de filiais espalhados por quase 100 países.
Outra empresa aí seria a Nestlé. A Nestlé, por exemplo, está espalhada por quase todo o mundo. E por incrível que pareça, as suas filiais acabam se tornando até mais importantes do que a sua própria sede. Acreditem se quiserem, tá? A sua própria sede muitas vezes é pequenininha, é uma coisa bem timidazinha, mas em compensação as suas filiais estão espalhadas por todo o mundo, são gigantescas. Então agora eu quero explicar para vocês quando é que a multinacional se transforma numa transnacional. Como eu acabei de falar, muitas vezes uma empresa matriz dentro de um país desenvolvido tem tantas filiais espalhadas pelo mundo e às vezes uma dessas filiais acaba crescendo e se torna tão mais poderosa do que a sua sede no país desenvolvido que ela acaba se transformando de multinacional para transnacional. Como eu disse para vocês, aqui na página 88 e na página 89, eu tenho aí sendo citada a Alemanha, né, o próprio Brasil, a China, a Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, desculpa, França, Itália, Japão, Países Baixos, Reino Unido. Gente, todos esses países aqui que eu citei, né, que o livro também está citando, na verdade ele fala sobre as transnacionais principais que estão estabelecidas dentro desses países, né? Se não for, obviamente que a gente não falou de todos os países que são subdesenvolvidos, mas nós falamos aqui de países que têm sede, tá? E suas sedes estão dentro dos países desenvolvidos e as suas filiais dentro de países subdesenvolvidos. E ainda a gente tem aqui na página 89 até um gráfico que fala localização das transnacionais brasileiras, uma vez que a gente citou o Brasil aqui. Então, eu acho que vale a pena você dar uma olhadinha, tá? E também fazer aí as atividades da página 90, dá uma olhadinha na página 91 e 92. Na verdade, são simulados, né? São perguntas de marcar X, tá? Muito obrigado pela atenção. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre fluxos comerciais, sobre empresas transnacionais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Para ser feliz, o sonho não se conquista apenas na imaginação. E não basta só querer, é preciso atitude e vontade de vencer. Vem pra cá você também, Escola Cultura Viva.